Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A obra O Príncipe, de Maquiavel, publicada postumamente em 1532, é uma obra que versa a respeito da política. É uma filosofia que marca a modernidade, justamente porque não faz necessariamente uma transição com o pensamento medieval, mas, pelo contrário, faz uma ruptura, porque parte diretamente de uma reflexão absolutamente racional, que inclusive vai mostrar que o lugar da religião seria o lugar de um âmbito privado, por exemplo, do príncipe, mas não aquilo que diz respeito ao âmbito público, ou seja, de sua ação. Bom, vale lembrar que Maquiavel está teorizando a obra do príncipe porque ele está partindo de um pressuposto de um tipo de governo forte, centralizador, que serve para um momento especificamente como aquele, por exemplo, vivido por ele no século XVI, momento de crise. Na tese da Maria Teresa Sadek, há uma reflexão mostrando que o príncipe, e esse tipo de concepção de poder para Maquiavel diz respeito a momentos de crise, que entretanto também se modifica quando a gente tem aquilo que o próprio Maquiavel chama de vida livre, que é, por exemplo, na outra obra dele, comentários acerca da primeira década do governo de Tito Livio. Nesse contexto, então, de uma vida livre, em que a característica seria de um momento de não crise, de uma vida melhor, então a República, sobretudo, porque administra o caos, porque consegue de algum modo não calar a diversidade, mas justamente abraçá-la, e trazer isso tudo como um elemento para, por exemplo, refinar as leis e tudo mais. Então, aí seria muito melhor do que esse governo repressor. Então, a obra O Príncipe, ela cabe para um contexto, o contexto, por exemplo, da crise. Então, inclusive, em relação a esse contexto de crise, Maquiavel vai partir de um pressuposto que diz respeito à natureza humana. Essa ideia da natureza humana, para Maquiavel, diz respeito a uma condição que se mostra na história. Então, antes de falar da natureza humana, brevemente eu falo sobre o método de pensamento de Maquiavel, que é o método histórico. Então, porque Maquiavel acredita que uma vez que essa natureza humana não se modifica, pode mudar sim o contexto, os gostos, a aparência, mas a natureza humana é imutável. Então, uma vez que ela não se modifica, a gente passa a ter sempre o mesmo humano, indiferente das situações. Logo, aprender com o passado seria aprender diretamente o jeito como esse humano reage nas diversas situações, e isso nos traria, inclusive, a possibilidade de prever situações, ou pelo menos de saber como lidar com essas situações, na medida em que a gente já sabe como as pessoas reagem. Então, por isso Maquiavel parte na obra O Príncipe de um estudo histórico, historiográfico, compreendendo atitudes, ações de liderança que foram bem-sucedidas, para que a partir dessas ações que ele vai colhendo na história, estruturar então uma teoria do poder, na obra O Príncipe, se valendo desses elementos que são repetidos aí na história e bem-sucedidos. A natureza humana, como eu tinha comentado, para Maquiavel, ela é mesquinha, ela é uma natureza humana voltada a uma condição má. Maquiavel não chega necessariamente a deixar clara essa ideia valorativa de bem e mal, mas nas entrelinhas mostra que somos interesseiros, dissimulados e que desejamos de algum modo o poder. Então, se há esse desejo do poder, se há toda essa condição humana, que não é necessariamente aquela como previa Aristóteles, de um humano que se realiza no coletivo, que é um animal social, então o controle passa a ser necessário. E se o controle é necessário, claro que então vale a pena a gente pensar num controle eficiente, um controle que de fato consiga levar a qualidade de vida das pessoas a, por exemplo, aquela condição de vida livre. Nesse ínterim, então, Maquiavel vai, a partir, como eu tinha comentado, da observação de líderes bem-sucedidos na história, ele vai colher, sobretudo, dois principais conceitos. O conceito da virtude, que basicamente seria uma ideia de uma capacidade estratégica, Então, quando se fala virtude aqui, se pensa na força, Inclusive, mesmo a origem etimológica do latim, de virilidade, Então, essa ideia de virtude está relacionada à força, e essa ideia de força não é necessariamente uma força cega, tanto é que a gente tem aqui uma espécie de equilíbrio entre dois animais que metaforicamente são
invocados para entender que essa força, né, se de um lado é um leão, né, o primeiro animal aí dessa metáfora, de outro também é uma raposa. E aqui, claro que nessa condição de raposa, a gente tem a ideia da estratégia e da inteligência. Então, para Maquiavel, não importa necessariamente, a gente está falando só de um exercício da força, mas também de um exercício de uma razão que percebe o momento correto do uso da força, né? Então, se necessário, quando necessário. Além da virtude, né, ser essa capacidade estratégica, claro, relacionada à força, ela é principalmente relacionada ao uso da razão. Tanto é que ao longo de todos os capítulos da obra O Príncipe, basicamente a gente tem situações em que o poder, por exemplo, poderia ser desestabilizado, ou enfim, né, que esse governo poderia ser prejudicado, e estratégias que foram historicamente bem-sucedidas para controlá-los, né? Então, por isso essa virtude mostra, muito mais do que só a força, a ideia do conhecimento, né, e do quanto, por exemplo, a racionalidade está como a base para tudo isso. Além da virtude, a gente tem um segundo grande conceito do pensamento de Maquiavel, que é a fortuna. A ideia da fortuna está relacionada ao acaso, uma espécie de esvaziamento metafísico da realidade. O que isso quer dizer? A ideia, sobretudo para um contexto de século XVI, na Península Itálica, de uma compreensão de que todas as coisas decorrem da vontade divina, de que a providência divina é basicamente responsável pela ordem dos acontecimentos. Já a fortuna, uma evocação simbólica da deusa romana, da sorte, né, traz à tona uma noção do acaso, de uma realidade que, ao se esvaziar de intencionalidade, precisa ser tratada de modo imediato para ser solucionada. Então, diante de acasos, há necessidade de criações de estratégias que, talvez mais do que perguntar o porquê delas estarem acontecendo, se volta a uma pergunta, por exemplo, muito mais prática. A ideia de, por exemplo, dizer sobre como remediá-la, tratá-la ou controlá-la, sobretudo para a manutenção do poder. Inclusive, aqui vem também, né, na própria ideia aqui da obra de Maquiavel, à tona mais um conceito, que é um conceito de uma superação daquilo que se entende normalmente por ética. Porque se ética está relacionado a uma ação correta, enfim, né, e tem uma condição direta com a moralidade, para Maquiavel, uma ética política é uma ética da eficiência. Então, não importa mais a ordem no sentido de uma consciência ou de um conjunto de valores socialmente estabelecidos e assimilados, mas agora a eficiência a qualquer custo. Inclusive, Maquiavel separa a política do campo ético, não porque seja contrário à ética, mas porque mostrou, mas sobretudo na sua obra, de que essa discussão ética em relação a comportamentos, valores, ela cabe, por exemplo, para o âmbito privado do príncipe, do rei, do monarca, né? Então, do governante. Para o âmbito privado, todos os valores continuam valendo. A filosofia dele não é uma filosofia anti-valor, mas é uma filosofia que mostra que, na sua função enquanto um sujeito público, né, então, no espaço público, a sua função ela acaba carecendo, né, ela acaba necessitando efetivamente de um sujeito que esteja, de algum modo, para além desses valores de bem e mal, pensando que o que é bem de fato para ele é a eficiência do seu cargo. Isso serve ainda hoje quando a gente pensa, por exemplo, em realidades de classificação, por exemplo, quando a gente fala que alguém, tal fulano é um bom professor, quando a gente pensa esse bom professor, a gente não está somente pensando bom aqui no sentido de ser uma boa pessoa, que siga princípios, mas a gente pensa também nesse bom no sentido de que consegue ensinar, instigar a pensar, né? Enfim, provoca reflexão. Então, bom aqui, num contexto cotidiano, claro, né? Só para pensar essa condição num exemplo mais próximo, quando a gente se refere a um bom profissional, a um bom professor, por exemplo, a gente está pensando em alguém eficiente. Para Maquiavel, então, essa espécie de ética política não é uma ética de bem e mal, mas é justamente da eficiência. Para Maquiavel, por que importaria tanto a manutenção do poder, né, e essa eficiência? Basicamente, porque volta ao próprio contexto do autor a ideia de que, para ele, tudo isso serve para tirar a sociedade da crise. E uma vez que a sociedade não está mais em crise, uma vez que a gente passa a ter, então, uma sociedade com uma vida livre, né? Então, aí, claro, o próprio Maquiavel havia pensado numa outra condição de poder, como eu tinha comentado, né? A respeito, inclusive, de uma outra obra, que tem um vídeo
no canal sobre comentários acerca da primeira década do governo de Tito Livio, né? Então, é uma outra obra, uma outra referência para um outro momento. A ideia do controle do poder, então, está diretamente relacionada a esse contexto reflexivo do autor para a sua própria época.